Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. As investigações da Polícia Federal sobre o uso da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para a espionagem ilegal na política avançam. A PF já identificou a atuação de núcleos responsáveis por atividades ilegais dentro da ABIN. As diligências da Polícia Federal tentaram identificar se informações da ABIN, sob a gestão de Alexandre Ramagem, beneficiaram os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A espionagem paralela era feita por meio do software de inteligência israelense. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou busca e apreensão em endereços ligados a Carlos Bolsonaro, traz detalhes de como seria a atuação do grupo. Os agentes identificaram, até o momento, 4 núcleos responsáveis pelas atividades irregulares. Além de Carlos, foram alvo da ação a assessora do vereador, Luciana Almeida, e a assessora de Alexandre Ramagem, Priscila Pereira e Silva. De acordo com as investigações, as 2 funcionárias atuavam como interlocutores na troca de informações de interesse político. A polícia não descarta a existência de outros núcleos e a participação de mais servidores que ainda não foram identificados no esquema ilegal de espionagem. O presidente Lula já decidiu exonerar Alexandre Moretti, diretor adjunto da ABIN e considerado o número 2 da pasta. Mas a crise não chegou à chefia da ABIN, comandada por Luiz Fernando Correia, que deve ser mantido no cargo. O Brasil caiu 10 posições no ranking que mede a percepção sobre corrupção de 2023. O indicador foi divulgado nesta terça-feira pela entidade Transparência Internacional. O Brasil registrou 36 pontos e ficou na posição número 104. O Índice de Percepção da Corrupção mede como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público nos 180 países pesquisados. A nota vai de 0 a 100, onde 0 significa altamente corrupto e 100 significa muito íntegro. Quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto. O Brasil ficou com a mesma pontuação da Argélia, da Sérvia e da Ucrânia. Entre os países das Américas, o Brasil ficou atrás, por exemplo, do Uruguai, que teve 76 pontos, do Chile, com 66 pontos, de Cuba, com 42 pontos, e até da Argentina, com 37 pontos. O Brasil ainda ficou 2 pontos a menos do que no ano de 2022 e também abaixo da média global, que está em 43 pontos. Essa é a segunda pior pontuação recebida pelo Brasil desde que o índice é calculado. Mas, segundo a Controladoria Geral da União, a prevenção à corrupção é algo que vem sendo trabalhado diariamente para corrigir riscos em políticas públicas, contratações e outras ações do Estado. A CGU espera que a pontuação melhore nos próximos anos. O país mais bem classificado no ranking foi a Dinamarca, com 90 pontos. A Somália recebeu a menor pontuação, com 11 pontos. O Ministério da Educação divulga hoje à tarde o resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. O candidato pode acessar o resultado no site do SISU com o login gov.br e são mais de 264 mil vagas disponíveis em 127 instituições em todo o país. As matrículas começam na quinta-feira da próxima semana. Os estudantes que não forem selecionados devem manifestar interesse em participar da lista de espera. E olha só, parte da cidade de Joinville, Santa Catarina, amanheceu sem água depois que uma substância química foi derramada num dos principais rios da região. Ainda não há previsão para que o abastecimento seja normalizado. O vazamento de ácido sulfônico ocorreu depois de um acidente com um caminhão que transportava a substância que é usada na fabricação de detergente. Uma espuma branca se formou no Rio Seco, que é afluente do Rio Cubatão,
que abastece 75% da cidade de Joinville. Segundo especialistas, a substância é altamente tóxica e pode provocar sérios riscos à saúde. E nos destaques internacionais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou que após quase 2 anos da guerra na Ucrânia, os avanços de Kiev estão em perigo se os Estados Unidos não renovarem seu apoio financeiro. A fala acontece durante a visita do chefe da OTAN a Washington para defender a continuidade deste investimento. That supplemental, we're going to be sending a strong and wrong message. Sem esse suplemento, enviaremos uma mensagem forte e errada aos nossos adversários de que não levamos a sério a defesa da liberdade e da democracia. Irá simplesmente reforçar em Vladimir Putin a ideia de que ele pode, de alguma forma, prevalecer contra a Ucrânia e contra nós. Precisamos ter certeza de que isso não vai acontecer. It's not going to be the case. We have to make sure that it's not the case. Os Estados Unidos enviaram bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, mas o crédito se esgotou no final do ano passado. A oposição republicana no Congresso exige um endurecimento da política de imigração e um maior controle na fronteira com o México em troca da aprovação de mais dinheiro para a Ucrânia. Fazer isso é do nosso próprio interesse de segurança. Será uma tragédia para os ucranianos se o presidente Putin vencer, mas também tornará o mundo mais perigoso e inseguro. Vamos encorajar outros líderes autoritários, não apenas Putin, mas também Coreia do Norte, Irã e China a usarem a força. Hoje é a Ucrânia, amanhã pode ser Taiwan. A contraofensiva ucraniana registrou progressos limitados, mas a OTAN estima que a longo prazo as tropas de Kiev desafiaram as expectativas ao recuperar metade do território tomado pela Rússia. E antes de encerrar, olha só, o Peru anunciou que avalia suspender temporariamente as visitas a Machu Picchu após 4 dias de protestos de moradores contra a privatização da venda de estradas para a pequena cidade inca. Segundo a ministra da Cultura, Leslie Urteaga, os líderes da mobilização pediram o fechamento por segurança. No fim de semana, foram retirados de trem mais de 1.200 turistas peruanos e estrangeiros que ficaram presos em meio aos protestos, alguns dos quais não conseguiram entrar no complexo pré-hispânico. O serviço de trem, principal meio de transporte no local, está suspenso desde a última sexta-feira. Os protestos são organizados por grupos do distrito de Machu Picchu Pueblo, no departamento de Cusco. Eles são contra a decisão do Ministério da Cultura de contratar um intermediário privado para gerenciar a venda online dos ingressos. O Ministério da Cultura contratou a empresa peruana Ruenos para o comércio online dos ingressos para Machu Picchu e a rede de trilhas incas. Mas comerciantes e operadores turísticos se opõem ao novo sistema, que começou a funcionar há 9 dias. Eles acreditam ser o primeiro passo para a privatização do lugar. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e até mais.